Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael novamente, dando seguimento, parte 2 aí do nosso vídeo e algumas dicas, né, para a gente aplicar isso no escritório de forma mais prática, mais básica, sem muito rodeio, sem muita teoria. Bom, então vamos lá. A gente estava fazendo aqui, né, uma melhoria nesse relatório, a gente tinha aqui, né, tínhamos isso e transformamos em isso. E ficou, do meu ponto de vista, muito bom em vista de como estava. Agora nós vamos buscar uma melhoria. Então vamos lá. Eu vou puxar esse gráfico para cá. Não que ele tenha que ficar lá, mas é para a gente poder ter um espacinho aqui para trabalhar. E para poder mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Vou dar uma largada aqui. E antes que me perguntem por que eu não cliquei duas vezes aqui, ó, vamos reparar que aqui nessa célula eu tenho todo esse texto. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele vai alargar conforme o maior texto. Não é o que nós queremos. Nós queremos alargar só um pouquinho. Assim. Até foi muito. Aproveitamento aqui. Legal. Agora vamos lá. A gente pode, por exemplo, aqui criar uma referência, tá? Tá vendo que eu tenho uns valores percentuais aqui de aproveitamento? Então eu quero uma indicação dos valores que estiverem acima ou abaixo de 50%, tá? Então a gente pode fazer uma marcação aqui, apenas que só de bater o olho a gente consiga perceber se o aproveitamento está satisfatório ou não. Porque aqui no gráfico a gente tem a receita e a despesa e você consegue perceber qual está maior apenas olhando no gráfico. Inclusive, voltando para o gráfico aqui, ó, olha que bacana se eu alterar aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200, lá no gráfico automaticamente altera. Tá vendo aqui, ó? Se eu vir aqui na unidade D, tá vendo? E colocar aqui, ó, 550, ele vai mudar sozinho. Então, caso você atualize a informação, o gráfico ele vai acompanhar isso. Perfeito? Bom, vamos deixar o gráfico de lado novamente, que não é o foco aqui. O foco é a gente fazer uma marcação aqui, ó. Pode até que ficou negativo, ó, tá vendo? Por quê? Porque aqui a despesa foi maior do que a receita, então houve um desequilíbrio e a gente tem aqui, ó, tá vendo? Seria prejuízo, bem dizer, tá? Seria prejuízo. A proposta aqui é que a gente faça com que essas células mudem de cor conforme a informação inserida aqui. E isso de forma automática, sem a gente mexer em nada. Será que dá para fazer isso? Dá para fazer isso com uma ferramenta chamada formatação condicional. A gente vem aqui na página inicial, tá aqui, ó, formatação condicional. Vamos ver como aplicar isso? Seleciono aqui o intervalo, clico em formatação condicional. Eu tenho várias opções aqui e ao longo dos nossos encontros a gente explora as outras informações, os outros dados aqui, né? Podem ver que aqui em realçar regras eu tenho é maior que, é menor que, está entre, é igual a, texto contém, uma data que ocorre entre, né, valores duplicados e mais regras. Hoje nós vamos trabalhar com essas duas aqui, ó, tá? É menor que. Vamos lá. Aqui ele já traz como referência o 10%, porque eu estou trabalhando com um percentual, então ele sugere marcações. Só que eu quero algo mais específico. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui é menor que 0%. Tudo que for menor que 0%, ou seja, negativo, aí eu escolho um tipo de preenchimento aqui, ó. Isso se eu quiser personalizar. Eu tenho várias opções aqui conforme eu vou mudando, tá vendo, ó? Mas eu quero personalizar, eu quero uma formatação específica. Eu quero que o texto, ó, eu venho aqui na fonte, eu quero que o texto fique escrito em vermelho e em negrito, para realçar bem, para ficar claro que é negativo. Ó. Tudo ok. Legal. Agora, se eu vir aqui, ó, e alterar para 100, ele deixa de ser negativo e deixa de ser vermelho. Olha só, já funcionou aqui, ó. Tá vendo? Mas vamos lá. Eu quero mais especificações. Realçar regras. É menor que. Agora eu quero que informe para mim o que está abaixo de 50%. E para esse de 50%, eu vou colocar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou personalizar. E no texto eu vou escolher esse laranja aqui, ó. Em negrito também. Esse laranja está muito amarelo, né? Vou deixar ali mesmo. Agora o que acontece? Você fala assim, Rafael, pô, mas aqui bagunçou, ó. Tá vendo que ele está confundindo com aquele que tem o negativo? Bom, a gente vem aqui, seleciona o nosso intervalo, né?
venho aqui, vou em gerenciar regras, porque agora eu tenho regras, né, ó, e coloco aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que o de amarelo tá em cima, o amarelo que é laranja, ele tá aqui em cima, ó. Então basta eu selecionar ele ou o outro e fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu tenho uma atribuição, quero que primeiro ele cheque o que está dentro dessa condição e depois que ele cheque o que está dentro dessa condição. Então aqui você coloca a ordem, tá? Então primeiro eu quero uma verificação dos que forem menores que zero. Depois eu quero uma verificação dos que forem menor que 50%. Então, ó, fiz esse procedimento, ó, o menor que zero está em cima, aplicar. Ok, pronto, aqui, ó, tá vendo? E vou até trocar esse amarelo ou laranja que a gente não entrou num acordo ainda. Gerenciar regras. Aqui, ó, editar regra, formatar, venho aqui e escolho uma outra cor. Acho que agora vai aparecer melhor. Pronto, ó, consigo ver. Legal, já tem uma marcação bacana. Abaixo de 50%, ó, vai ter essa cor aqui. Então, se a gente, por exemplo, vir aqui e digitar 459, olha só, já mudou aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais um gerenciamento de regra aqui para nós. Os que tiverem acima de 50%, vamos fazer uma marcação para eles? Vamos selecionar o nosso intervalo, formatação condicional, gerenciar. Ó. Realçar a regra das células é maior que... Vou colocar aqui 50%. Se for maior que 50%, vamos personalizar. Eu quero colocar um azul para destacar. Negrito também. Coloco aqui. Prontinho. Olha só. Então, num rápido olhar aqui, ó, você já consegue perceber a situação de algumas das unidades. Tá? E o bacana é, lembra que lá no primeiro vídeo nós formatamos isso como tabela? A gente selecionou isso aqui, veio e escolheu, né, ó, uma dessas tabelas. O que acontece aqui? Ó? Lembra que a gente fez uma fórmula e eu digitei aqui na primeira linha e ela replicou para as demais? Então olha só o que acontece se eu fizer isso aqui. Ó. Unidade F. O que aconteceu aqui? Ele replicou a informação aqui também. Só está dando erro por quê? Porque eu não tenho dados aqui, certo? Mas se eu colocar dados, olha só que bacana se eu colocar dados. Pronto, se eu colocar dados, ele responde. E aparece aqui no gráfico também. Olha só que legal. Vocês percebem como a gente fez de uma forma que ela já está automatizada, mesmo se eu coloque novas informações? Vou até puxar o gráfico para cá. Está dando para ver tudo muito bem. Se eu quiser, se eu ver que ele perdeu o padrão, eu venho aqui, ó, e prontinho. Pronto, ó. Tá vendo? Ó? Pincel de formatação. Ele copia todo o aspecto e joga para cá. E ele respeita essas regras também. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 900, ó, ele vai seguir o critério do negativo. Se eu colocar 500, ele vai seguir o critério de abaixo de 50%. Se eu colocar 200 aqui, ó, ele segue o critério de acima de 50%. E ele traz essas colorações para a gente. Bacana, né, pessoal? E a melhor parte é que isso ele perpetua, ele continua. Se nós colocarmos mais unidades aqui, ele vai continuar. Então, ó, eu tenho essa opção de arrastar aqui, ó. Tá? Ele continua colocando essa fórmula mostrando o erro, porque ele não tem dados aqui, ó. Mas em outros encontros a gente vai aprender a tratar isso aqui para que esses erros não apareçam. Mas você já sabendo que se você colocar dados aqui, ó, ele já responde. Tá vendo só que legal? Então é isso, pessoal. Mais uma dica para vocês aí. Nós conseguimos melhorar o nosso trabalho, né? Deixa eu só deixar o gráfico bonito aqui. Tem aqui em formatar, aliás, design do gráfico, selecionar dados. Aqui, ó. E eu vou refazer o dimensionamento. Pronto, tá bonito de novo. Então é isso, pessoal. Demos mais uma melhoradinha no nosso gráfico e já temos um conteúdo aí para o nosso próximo, para que a gente consiga melhorar isso aqui ainda mais. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez, um forte abraço para todos. Tchau, tchau.